Dom de discernimento de espíritos. O que é? Como funciona? Olá, eu sou o pastor Samir, seja bem-vindo ao meu canal. Neste vídeo vamos falar sobre o dom de discernimento de espíritos. Este vídeo é gravado em resposta ao pedido de uma das seguidoras aqui do meu canal. Você pode também deixar aqui nos comentários o seu pedido, a sua sugestão, sugerindo um tema que eu venha falar aqui no YouTube e, na medida do possível, nós vamos trazer sim o vídeo que você nos sugerir aqui nos comentários. Qual é a sua experiência com o dom de discernimento de espíritos? Como que ele funciona? Que tipo de espírito estamos falando? E que tipo de discernimento nós estamos falando? É isso que nós vamos abordar hoje. Antes de entrarmos no assunto, por gentileza, peço o seu like, deixe o seu like, você já sabe como é que funciona. Se você não é inscrito, vai ali e inscreva-se, acione o sino. Muita gente se inscreveu no meu canal e não acionou o sino das notificações. Aí sempre que eu gravo um vídeo, o YouTube não vai recomendar, porque a pessoa não solicitou pelo sino que o YouTube envie todos os vídeos que a pessoa gravar. Então você tem que selecionar ali, vai aparecer várias opções, selecionar todas, aí o YouTube vai mandar os vídeos que eu gravar para você. Obrigado a vocês, meus inscritos, obrigado irmãos que oram por mim, obrigado irmãos que contribuem também no meu ministério. Que Deus abençoe a todos vocês. Muito bem, vamos lá. Primeiro aos Coríntios, capítulo 12, versículo de número 10, diz assim: E a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir espíritos. Muito bem, que dom é esse e como ele funciona? Alguns estudiosos dividem os 9 dons espirituais listados aqui no capítulo 12 de 1 aos Coríntios em 3 grupos, em 3 divisões. Dons de revelação, dons de curas e dons de poder. Então, desses 9 dons, eles distribuem 3 em cada grupo. Dons de revelação, dons de cura e dons de poder. Então, o dom de discernir espírito fica no grupo dos dons de revelação. Ali você vai encontrar também o dom da profecia e o dom de interpretação de línguas. Estes dons, eles nos dão, de certa forma, a capacidade de uma conexão com o Espírito de Deus para atuar dentro destas áreas específicas, ou seja, trazendo uma revelação sobrenatural, mostrando algo que está oculto aos olhos físicos. E eu diria, já quero adiantar para vocês hoje aqui, já não é de hoje que eu tenho esse pensamento, mas analisando a situação da igreja e as orientações do Senhor Jesus, né, as advertências do Senhor Jesus, ele disse que nos últimos tempos surgirão muitos falsos profetas. Não são poucos, são muitos. E Jesus faz um alerta ainda que eu considero mais chamativo. Ele diz que eles farão tão grandes sinais que, se for possível, eles enganarão até os escolhidos. Então observe que Jesus não estava brincando. Ele falou algo muito sério. E aquilo que Jesus falou dos últimos dias é os tempos que nós estamos vivendo. E não é de hoje, os últimos dias começaram já no tempo de Jesus. Ali já começou o relógio escatológico ir em direção ao final dos tempos. E hoje, queridos, eu diria que todos os dons espirituais são importantes, assim como a palavra de Deus na vida do crente, assim como a oração na vida do crente. Agora,
Entre os outros dons, o dom de discernir espíritos, eu julgo que hoje ele seria muito importante, talvez o mais importante entre os outros, porque ele é uma blindagem contra o engano. E este é um dos grandes males da igreja atual. Se deixar levar muito fácil por qualquer coisa, por qualquer sinalzinho. Jesus disse que os falsos profetas não só operariam sinais. Jesus está falando de sinais aqui, você pode entender cura, você pode entender até a falsa libertação de demônio, porque ele sai de um aqui, entra no outro ali, mas é uma manobra dissimuladora, enganosa, para simular o verdadeiro. E eu iria até além, eu creio que vai até a quem está pregando, porque às vezes a pessoa está tendo um espírito de engano dentro dele e está usando a palavra distorcida, como o próprio Satanás fez com o Senhor Jesus, citando o Salmo 91, de forma meio distorcida, para fazer então os crentes acreditarem que ele está falando a verdade, porque ele está usando da palavra de Deus. Então, dom de discernir espíritos é muito importante. Porém, antes de eu explicar para você o que seria esse discernir espíritos, eu quero fazer uma segunda leitura, que eu julgo importante para que o esclarecimento, o estudo, ele fique completo. E ela está bem pertinho ali, um pouquinho adiante, na mesma epístola de 1 aos Coríntios, no capítulo 2, no versículo 14. Preste atenção no que diz esse texto. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Então, irmãos, em primeiro lugar, eu quero dizer que nós não precisamos necessariamente ter o dom de discernir espíritos para já termos algum tipo de discernimento. A palavra que eu tenho lido, o texto que eu li aqui, de 1 aos Coríntios 2, 14 a 16, está dizendo aqui que o homem espiritual, mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Diz também que as coisas de Deus se discernem espiritualmente. Observe, as coisas de Deus se discernem, discernir aqui é entender, de forma espiritual, ou seja, espiritualmente. Então isso você não vai aprender em lugar nenhum. Isso é uma coisa que o Espírito de Deus nos dá. Então, a pessoa que é espiritual, e o que é ser espiritual aqui, pastor? É o que ora bastante? Não, meus irmãos. É o que lê bastante a Bíblia? Também não. É o que tem espiritualidade madura. Ele é uma pessoa espiritual. E quem é espiritual, você já entende que ele é uma pessoa que tem uma vida de oração. Que ele é uma pessoa que tem uma vida dedicada à leitura e ao estudo da palavra, e isso tornou ele, ao longo dos anos, um homem e uma mulher espiritual. E uma vez que ele se torne espiritual, e eu entendo que esse espiritual aqui é uma pessoa que, através do Espírito Santo, ele começa a entender as coisas do mundo espiritual, que é tão real quanto físico, pela própria espiritualidade, ou seja, a intimidade que ele tem com o Espírito Santo, a intimidade que ele tem com Jesus, o bom conhecimento que ele tem de Bíblia, ele conhece a palavra, ele está há anos na igreja, mas ele aprendeu, ele foi lendo, ele foi estudando, ele foi ouvindo nos cultos, nos ensinos, na escola dominical, quem sabe no curso teológico. Se a pessoa tiver um bom conhecimento bíblico, se ela lê a palavra, na pregação ou no exercício de alguém
estar exercitando um dom ali, uma profecia, por exemplo, pela própria espiritualidade, maturidade, experiência, ele já vai ter um certo discernimento. A pessoa espiritual percebe as coisas, irmãos. Percebe. A pessoa subiu no altar para pregar. O perfil da pessoa já dá para ver pelo jeito que ele cumprimenta a igreja, pelo jeito que ele introduz a mensagem, pelo jeito que ele conduz a mensagem. Já dá para ver se esse homem ou essa mulher é de Deus ou não. E infelizmente, em muitos lugares, pessoas sem qualquer compromisso com a palavra, ou com Deus, ou com a igreja, têm assumido o altar para pregar, para ensinar. E aí é que mora o perigo. E se quem está do lado de baixo está totalmente vulnerável, não tem nada de conhecimento bíblico, com certeza ele vai ser envenenado mais facilmente, vai ser enganado mais facilmente. Então, a Bíblia está nos ensinando aqui, meus irmãos, que quando nós caminhamos na direção de nos tornarmos homens e mulheres espirituais, vida com Deus, vida de oração, leitura da Bíblia, entendeu? Uma mente que se deixa aprender, um espírito conectado com o Espírito de Deus, porque tem muita gente que ora, irmãos, e ora muito, mas é imatura no que diz respeito à vida espiritual. Ele ora, mas como disse Jesus, não vigia, por isso que Jesus disse, vigiar e orar, e vigiar vem antes de orar. Então, não basta ser de oração, eu também tenho que ter o conhecimento da palavra e eu tenho que amadurecer ao longo dos anos como cristão. Como eu falo num outro vídeo, você se converteu hoje, daqui 5 anos, dentro da igreja, aprendendo e vivenciando várias situações, você tem que ter dado já um bom salto. Daqui a 10 anos você já tem que estar com uma boa maturidade, um bom conhecimento da palavra. Isso é uma obrigação, porque se você se converteu hoje, tem 10 anos de igreja, daqui 10 anos, já com 10 anos de igreja, você ainda é vulnerável, qualquer um te engana, qualquer profecia te faz chorar, tudo que alguém fala, seja na internet ou na igreja, é Deus, você não questiona, você não julga, isso é perigoso. Então a maturidade nos leva a sermos espirituais, e o espiritual, ele já discerne bem tudo. Mas o que é espiritual discerne bem tudo. Então ele discerne o homem, ele discerne a mulher, ele discerne uma mensagem, ele discerne uma profecia, ele discerne um sonho que teve à noite, ou um sonho que outro lhe contou. Ele discerne bem tudo. Porém, agora, quando vamos para o dom de discernir espíritos, então, em comparação com o discernimento que a pessoa espiritual tem, o dom, por ser dom, é como um radar mais poderoso. Vocês sabem que as aeronaves, tanto os aviões comerciais como os aviões militares, eles têm um radar na frente. E esse radar ele tem um alcance. Radares potentes aí entre 300 e 400 quilômetros de distância, eles fazem uma varredura, eles conseguem detectar se uma outra aeronave está vindo na distância ou qualquer coisa que esteja no ar. O radar pega. Porém, os caças militares têm radares muito mais potentes. E eles têm radares que vêm no horizontal, mas vêm para baixo e vêm para cima também. Se tiver uma aeronave acima deles, o jato comercial já não tem todas essas condições. Então, os caças hoje têm vários modelos de radar e de radares, e com os anos eles vão se aperfeiçoando. Cada vez eles têm maior sensibilidade de percepção e tem maior alcance também. Então eu chamo o dom de discernir espíritos como um radar espiritual potente de um avião militar. Ele vai fazendo a varredura. Alguém entregou uma profecia, o dom passa ali e já discerne, é Deus falando ou não é, é homem, é o diabo. E há quem diga que este dom, ele é para exercitar mais para discernir espíritos no que diz respeito ao espírito de profetas, quem está profetizando ou revelando ou qualquer coisa parecida, mas eu entendo que é muito maior do que isso. Ele discerne sim a profecia, a revelação, mas eu creio que por discernir espíritos,
está com letra minúscula. Então pode se referir a espírito maligno e espírito humano. Porque se é dom de discernir espírito, ele tem que discernir quando é o Espírito de Deus que está falando, quando é o espírito do homem, ou seja, a pessoa está entregando, como a gente usa uma expressão, da carne de si, ou quando é um próprio demônio incorporado na pessoa, um espírito de adivinhação que está revelando. Por isso, dom de discernir espíritos está no plural. Então, se ele discerne o espírito, indo para o Novo Testamento, eu vejo que Jesus, que tinha, segundo a Escritura, todos os dons e toda a plenitude do Espírito, há textos que você lê Jesus interagindo com alguns religiosos do seu templo, e eu achei interessante que a Bíblia destacou, diz, Jesus, porém, não confiava neles, porque conhecia-lhes o coração, sabia o que estava no coração. Então Jesus ali tinha o dom de discernir espírito, ele discernia o espírito humano. Às vezes alguém está falando, irmãos, mas ele está falando na pura mentira, da demagogia, e isso acontece. Entenderam? Ele está falando, mas aquilo é enganoso. Isso é um tipo de espírito atuando. Aí você tem o Espírito de Deus e você tem o espírito demoníaco. E aí pode operar através do espírito de adivinhação. E muitos desses falsos profetas que estão por aí hoje, e alguns deles são líderes da igreja, eles têm uma igreja baseada nisso, na revelação. Os que vão lá, os que procuram lá, procuram revelação. Então, meus irmãos, nós precisamos entender que o alcance deste dom é maior. Ele vai discernir se é o Espírito de Deus ou não. Ele vai discernir se é o homem que está falando de si mesmo. E ele vai discernir também quando pode ser um demônio que está na pessoa. E isso não é incomum. Vocês lembram aqui, irmãos? Quem lembra, comente aqui, por favor. Vocês lembram que eu contei num outro vídeo sobre o testemunho de um pastor que eu conheço, que é um homem de Deus, que é um bom pregador da palavra, é pastor de igreja, filho de pastor, criado no Evangelho. Ele conta que foi pregar numa igreja de um pastor também já de uma bagagem, de uma grande maturidade ministerial e espiritual. E ele conta que o pastor lhe levou orar por uma irmã que no passado tinha sido por muitos anos a dirigente do círculo de oração. Porém agora ela se encontrava numa depressão profunda, trancada em casa e não saía para nada. E ele conta que todo mundo que ia pregar lá, que era uma pessoa de Deus, o pastor, porque gostava muito daquela irmã, tinha ela como uma mulher de Deus. Ele pegava essa pregadora, missionário, pastor, e levava lá orar por essa irmã, porque ele queria ver a irmã curada e ir novamente na igreja. E essa irmã disse que ela tinha sido muito usada por um tempo para profetizar para a igreja. E ele conta que quando foram lá, a irmã estava sentada numa cadeira, olhando para o vazio. Eles conversaram, oraram e cantaram hinos e nada. Eu não vou assim entrar miúde no testemunho, você pode procurar o vídeo aqui na playlist. Mas o que acontece ali? Depois de orar várias vezes e o pastor insistir, o pregador que conta o testemunho, ele saiu para fora na varanda, já era passado de meio-dia, estava com fome e cansado, estava orando pela mulher que não reagia à oração. Quando ele disse que caiu dele um discernimento. Ele chega a dizer que caiu como uma parede, uma laje em cima dele. Algo disse, essa mulher não profetizava pelo Espírito de Deus. Era o diabo que falava na boca dela. Mas irmãos, era dirigente de círculo de oração, uma mulher de Deus. Aí ele entra na casa, vai lá, aponta para ela e diz, você é uma mentirosa. Deus nunca falou na tua boca, era o diabo. Confesse. E aí ela caiu em prantos, depois de muitos anos, e confessou para o pastor presidente ali, para este pastor, que ela já era dirigente, ela era sim uma mulher que tinha compromisso com Deus, uma mulher crente, né, no sentido da palavra, mas queria ser usada por Deus, queria ter esse dom. Em vez dela orar e esperar em Deus, ela disse que um dia o diabo apareceu para ela e fez uma proposta que ia dar para ela, ia usar ela em profecia e cura.
se ela servisse ele, e ela aceitou. E durante um bom tempo, Deus permitiu Satanás usar essa irmã. Observe que o pastor da igreja era um pastor experiente, de bagagem, mas por ter conhecido a irmã de muitos anos antes, saber que tinha um bom testemunho e tal, nunca imaginou na cabeça dele que aquela irmã faria um negócio com o diabo, estaria sendo usado pelo próprio diabo na frente do círculo de oração, mas isso é uma verdade, irmãos. E depois que esse pastor entra e revela, e ela chora e confessa, ela foi liberta ali. Ele conta que tinha uma criança doente lá no outro quarto, foi curada, tinha um homem que estava lá no outro quarto, que era o marido dela, também sem tomar banho, barbudo, moribundo, cabeludo, ele reagiu porque aquele mal foi desfeito. Então eu já vi muitas coisas, mas isso me acendeu um alerta maior, irmãos. Maior. Como o diabo vai trabalhar usando falsos dons. Ministros que aparentemente, como Paulo diz, parecem ministros da justiça. Parece um anjo de luz, mas é usado pelo diabo. Conheço casos verdadeiros de satanistas tocando em grupos de igreja, colocados ali para criar confusão e contenda, e ficou por um longo tempo, até que um dia foi um homem de Deus lá e revelou o satanista no altar da igreja, que caiu endemoniado, manifestou o demônio, e depois ele confessou que já estava ali há muito tempo, ele era sobrinho do pastor, e foi descoberto. Porque todo engano na casa de Deus não permanece, irmãos. Não permanece. Não para sempre. Na igreja que é de Deus, não. Agora o perigo é a igreja liderada pelos falsos profetas. E esse povo que anda atrás só de revelação, de profecia, de coisa, esse povo é uma vítima fácil dessas pessoas. Por isso, irmãos, que eu falo aqui no meu canal, eu falo onde prego, e quem convive comigo sabe, eu sou um defensor do estudo da palavra. A palavra para você, querido, ela é uma injeção. Se você não está doente, te serve como uma vacina contra o engano. E se você for enganado, ela serve como um remédio que te liberta do engano, porque ela mostra a verdade. Então, meus irmãos, é importantíssimo o dom de discernir espíritos, essa maturidade também que o crente vem a ter. É importante que você hoje observe com grande cuidado e atenção tudo o que acontece no meio evangélico, porque nós temos o falso e temos o verdadeiro. E o que o diabo faz, irmãos, no sentido de curas, entre aspas, no sentido de profecias, até de pregações, é muito parecido com o verdadeiro. É a história das flores plásticas. Você conhece essa história? Nos dias de hoje, se tu for numa loja aí de enfeites, decoração de casa, você vai encontrar flores. E que você olhando de longe parece de verdade. Eu já cheguei em lugares que eu me enganei. Eu cheguei aí na flor e peguei para ver se era de verdade. Olhando assim, era perfeito, igual uma de verdade. Até os detalhezinhos, defeitozinhos ali do caulezinho, tudo. Você só percebe que não é de verdade quando você pega e sente a textura e você vê que é um tipo de um plástico ou qualquer coisa parecida. Ali você vê que não é verdadeiro. Tinha a cor de flor, o aspecto da flor, as cores da flor, tudo. Só não era flor. É plástico. Assim é o engano na igreja. É muito parecido com o verdadeiro, mas o dom de discernir vai lá e toca. E diz, não é verdadeiro. Então, respondendo a essa minha seguidora aqui do canal, o dom de discernir espírito é isso, é como um radar, usando aqui uma analogia do radar. Ele discerne se é o Espírito de Deus que está falando e diz, ó, é Deus. Ele discerne se é o homem que está falando e ele discerne se é um espírito imundo ou demoníaco usando aquela pessoa. Seja
em profecia, seja em manifestação de outros dons, porque o dom de discernir espírito te fará discernir até se uma cura foi Deus ou é uma falsa cura do diabo. Porque o diabo opera falsas curas para enganar o povo. O diabo sabe que quando há sinais o povo crê, tanto no evangelho quanto na mentira. Prega o evangelho de poder com sinais, as pessoas crerão. Por exemplo, em grandes cruzadas, os sinais ali servem para demonstrar que aquilo que está sendo pregado é verdadeiro. Eles vêm como um sinal, uma confirmação. E o diabo sabe disso, então ele também opera, meus irmãos, neste âmbito espiritual de curas, de dons sobrenaturais, de revelações, para enganar as pessoas. Então eu julgo que o dom de discernir espíritos nos tempos em que nós vivemos, ele seria um dos mais importantes, se não o mais importante, que a igreja orasse e pedisse a Deus: Senhor, dai-me o dom de discernir espíritos. Eu confesso aos irmãos que desde novo convertido, quando eu comecei a ler esses textos, eu entendi a importância desse dom e comecei a orar a Deus. Orei por anos e jejuei pedindo este dom e creio ter recebido. Porque, irmãos, aonde eu estiver, aonde eu for, não passa o engano. Não passa. Se eu ver alguém profetizando, ouvir, eu já consigo saber se é Deus ou não. Se eu vejo alguém subir no altar para pregar, eu já consigo discernir se aquela pessoa entrar por um caminho e está falando coisa ali que não é a palavra, que não é de Deus. Eu discerno. Que quem convive comigo, especialmente a minha esposa, sabe quando eu aponto uma coisa e o outro digo: esse aqui não é Deus. Assim, 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 assim. E muitas vezes se confirmou. Aí nos meus 30 anos de ministério, de eu observar uma coisa e dizer: isso aqui não é Deus. Pouco tempo depois aquilo vinha à luz. Vinha a lume. E aparecia ali a mentira. Então nós precisamos tomar muito cuidado. Irmãos, não adianta nada você aplicar todos os teus esforços em servir a Deus se você for enganado muito fácil por qualquer pessoa. Você precisa ter, pelo menos, ser uma pessoa espiritual. Ter uma vida de intimidade com Deus para que você discirna bem tudo. E se você quiser, você busque o dom de discernir espíritos. Vai ser uma bênção na sua vida, na sua família, na sua igreja, no seu contexto de convivência. Amém, meus irmãos? Eu disse que talvez faria essa semana vídeos sobre os dons espirituais, ainda estou orando a Deus. Hoje eu gravei esse respondendo a uma seguidora, mas para quarta-feira eu já tenho o estudo e vai ser top, irmãos. Eu vou falar sobre a igreja, a verdade sobre a igreja, e o tema é barcos rumo ao céu. Eu vou trazer algo aqui que eu nunca falei e que poucos falam. Eu, pessoalmente, nunca vi ninguém falando no YouTube. Não digo que não tenha, porque eu não conheço todo mundo, mas eu nunca ouvi falando sobre essa verdade relacionada à igreja, que eu dei o tema de barcos rumo ao céu. Quarta-feira você vai saber o que é que eu estou falando. Quero orar pela sua vida agora, como sempre terminamos nosso vídeo orando por todos. Quero orar pela sua família. Quero pedir a Deus que Deus nos dê, a nós todos, mais dons do seu Espírito. Que Deus abençoe a sua vida. Reforçando mais uma vez, pedindo, deixe o seu like, você me ajuda, você abençoa meu canal. Deixe seu comentário, seu pedido de oração, sua sugestão para um próximo vídeo, ou uma experiência sua, comente aqui. Os comentários, irmãos, muitas pessoas leem, e é bom se você tem uma experiência nessa área de espírito de engano, de mentira, comente aqui. Isso vai ajudar outras pessoas que verem o vídeo, vão ler os comentários, e a maioria lê, a ter uma experiência maior, mais abrangente. Então, deixe o seu comentário. E se você sentir no coração de abençoar o meu ministério com uma oferta voluntária e missionária, abrindo aqui a descrição você encontra a chave Pix, e através dessa chave você pode fazer a sua oferta conforme Deus tocar no seu coração. E a minha oração sempre é que Deus lhe dê muitas vezes mais além daquilo que você tem ofertado na minha vida.
Amém? Oremos ao Senhor. Pai querido, eu quero te louvar, meu Deus, te agradecer pela tua bondade e a tua graça, pelos dons do teu Espírito Santo, em especial pelo que falamos hoje, o dom de discernir espíritos. Que o Senhor venha conceder à tua igreja este dom nestes últimos tempos. Que muitos tenham desejo e vontade de receber este dom e operem este dom pelo Espírito de Deus nas igrejas, para que o inimigo, Senhor, não logre êxito contra o teu povo, que o teu povo não seja um povo levado por qualquer vento de doutrina, que o teu povo não seja um povo enganável, um povo de fácil engano, não, Senhor. Que o teu povo seja um povo espiritual que discerne bem tudo. Que o teu povo seja um povo que julga, Senhor, profecias, mensagens, um povo antenado que questiona, que é cauteloso, que não se deixa levar com qualquer coisa, nem com grande facilidade. Abençoa, Senhor, este homem, esta mulher que ora comigo, abençoe a sua casa, a sua família, seu trabalho, sua empresa, seu comércio. Abençoe o ministério desta pessoa que ora comigo, que ouve esta oração. Abençoe o nosso dia, a semana que começa, Senhor. É a minha oração e também o meu agradecimento, em nome do Senhor Jesus. E desde já, Senhor, eu te agradeço. Muito obrigado, Pai. Amém. E não se esqueçam, quarta-feira, próximo vídeo, a verdade sobre a igreja, barcos rumo ao céu. Espero você lá, se Deus nosso Senhor nos permitir.